torne-se membro. A live da semana que vem já vai ser só para o grupo de membros. E essa aqui vai ficar privado para o grupo de membros. Então, torne-se membro, vire membro do canal. Hoje, o brasileiro ele se preocupa muito com essa parada do comunismo, né? Tipo, doutrinação comunista nas escolas, né? Tipo, grande parte da nossa galera de direita tipo, inclusive tem mais eles ficam mais na guarda para algo que seja antidireita do que algo que seja anticristão, né? E o que a gente encontra nas escolas não é apenas anticristão, né? Ele é principalmente anticatólico, né? Como a famigerada questão da venda de indulgências, né? Que é amplamente ensinada nas escolas e todo mundo fala aí e tal, não sei o que lá. E aí eu te pergunto, né? Porque os professores de história comunista gostam. Por que será que os professores de história comunista têm mais simpatia ao protestantismo do que o catolicismo? E uma segunda pergunta que eu queria te fazer é, tipo, sobre essa questão das indulgências. Eu acho que, na verdade, a gente não precisa nem entrar nessa questão dos professores. Mas, tipo, nessa questão das indulgências, né, tem aquela questão do Johann Tetzel, né? Sim. E ele é um cara que os protestantes dão muita atenção a ele. Tetzel é um cara a quem foi dada mais importância do que deveria? Olha, eu acho o seguinte... Porque é impossível colocá-lo como representante de uma ortodoxia católica, né? Sim, claro. Assim, o que acontece é o seguinte. Nós temos que entender que, como o protestantismo surge de um certo antagonismo à igreja, quando falamos de protestantismo aqui, é um conceito até que pode parecer simples a princípio. Hoje mesmo eu tive uma conversa com meu amigo em que ele dizia que as igrejas evangélicas brasileiras não são necessariamente protestantes no sentido tradicional do termo. Tem uma veia verdade nisso, mas também, no meu entender, também tem problemas porque essas mesmas seitas essas seitas evangélicas reivindicam essa tradição de alguma forma. Claro que embora com certas rupturas. Mas vamos lá. Voltando à questão dos professores e da questão dos comunistas e tudo mais, é claro que a educação brasileira ela tem uma grande influência da esquerda, né? Embora, felizmente, a maioria da população tá cagando para ele, só quer pegar o diploma e mandar pra puta que pariu, né? Aí a gente tá de bem na foto. Mas voltando à questão do Tetzel e Alhures, né? É evidente que o protestantismo histórico ele precisou realmente criar certos critérios legitimadores, né? Ou seja, eles criaram um mito de uma restauração da igreja primitiva, ou restauração de uma comunidade evangélica, de uma mentalidade mais próxima do evangelho, contra uma igreja corrompida, e que, na verdade, não estava corrompida somente na época do Renascimento, mas ela já foi corrompida desde sempre, e que a reforma preconizava, entre aspas, corrigir essa igreja. Só que a história não é bem assim, né? Porque, na prática, o que se revelou foi o quê? Foi uma disputa de poder. Uma disputa de poder entre... Você tem, realmente, um pivô da situação, que é o próprio Martin Luther, ou Lutero, que era um homem muito problemático no que diz respeito à sua personalidade, era um homem extremamente inteligente, era um homem realmente que tinha certas qualidades, mas era um homem extremamente problemático. E ele canalizou uma situação de crise dentro da igreja, e a gente pode falar no caso da igreja alemã, como a rivalidade que os príncipes alemães tinham com relação ao papado, né? Com relação ao papado, e ele deu o discurso necessário para fomentar, né, certos interesses políticos dos estados nascentes, ou pelo menos daqueles príncipes que queriam, de alguma forma, uma justificativa teológica para romper com a igreja. Sim. Não estou dizendo aqui que a igreja não teve sua parcela de culpa. Com certeza teve. Não, né? claro, claro. Entendeu? A gente tem que ser... Né? Aqui nós estamos falando de história, então de história nós temos que ser objetivos. Existem alguns elementos que podemos dizer que deram incremento e deram a munição que a reforma precisava. Nós temos o cisma do Ocidente, nós temos aquela crise, né, em que, por exemplo, você tem a decadência do clero, o clero realmente relapso, um clero que praticamente não era morno na fé, não, era uma coisa assim assombrosa, né? Era um clero, e no caso do Tetzel, é também uma representação desse tipo de clero. Né? De um clero corrupto, de um clero ignorante na questão da doutrina católica, porque a gente sabe que a indulgência não é isso que Tetzel fez. Isso aí é uma
propaganda protestante. Mas eu poderia também ser ousado em dizer que tem um historiador. Não, e assim, uma outra coisa, tipo, ter feito a reforma não resolveu esses problemas. Eu vou ser mais ousado, já que você. Porque, na verdade, eles se espalharam. Agora você tem, tipo, a corrupção e a canalice humana espalhada meio que democraticamente, né? Não, e detalhe, não, eu tenho uma coisa pública, gratuita e de qualidade, né? Porque o que acontece é o seguinte: você tem uma revolta que tem aspectos aparentemente legítimos, por exemplo, a questão de que realmente a igreja estava com uma crise muito profunda na sua composição clerical. Mas o mais interessante é que eu poderia citar um historiador austríaco chamado Heinrich Denifle. A história do Denifle é muito interessante porque ele era um monge. Eu não sei se ele era cisterciense, se ele era beneditino, agora não me lembro qual era a ordem religiosa dele. Ele era do Tirol. E em 1880, eu vou explicar a história do Denifle e vou explicar o que ele explica a reforma. O Denifle, ele era um homem assim, eu acho que ele não era um homem normal, porque ele era um homem tão genial, ele era um homem de uma cultura tão extraordinária, que realmente acho que ele não existia como pessoa, era um cara assim completamente anormal de matéria de inteligência e cultura, era um homem assim de uma erudição absurda. Ele tinha um conhecimento de Idade Média, de patrística e mesmo de luteranismo, maior do que muitos luteranos, isso que foi mais engraçado. Pois bem, em 1883, você tem, né, o reflexo da unificação alemã em 1870, mas em 1883 houve a comemoração dos 400 anos do nascimento de Lutero, e isso num ambiente em que Bismarck declarou a guerra cultural contra a Igreja Católica na Alemanha, né? O conflito, por exemplo, entre Leão XIII e, no caso, Otto von Bismarck. E os luteranos alemães começaram a preconizar, principalmente a Igreja Luterana Alemã, que era ligada com a Prússia, começaram a fazer propaganda violenta contra os católicos. Os católicos são os reacionários, são contra a liberdade religiosa, são contra isso, são contra aquilo, blá, 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 e o Lutero é o defensor, assim, o bambambam das galáxias. Só que eles enfrentaram um sujeito que realmente não era normal, que era o Heinrich Denifle. O Denifle escreveu, acho que 3 volumes de um livro chamado Lutero e Luteranismo. Escreveu em alemão. Quando ele publicou na Baviera, em algumas regiões católicas da Alemanha, e até mesmo em regiões protestantes, os livros se esgotaram em poucos dias. E a porrada que o Denifle deu nos luteranos foi tão seca que eles ficaram sem resposta, porque o Denifle conhecia as raízes do luteranismo. Então, e ele chega à conclusão de que o próprio Lutero é também reflexo da decadência do clero. Justamente por quê? Porque ele cai também na heresia, né? Ele cai na heresia, ele se alia aos príncipes alemães contra a igreja, e a solução luterana, já que, ao mesmo tempo que o luteranismo preconiza uma concepção revolucionária de sacerdócio universal, todo mundo é sacerdote, como você falou, democratiza a canalice, ou democratiza a religião de vez, né? Mas democratiza a canalice também, né? Ele coloca o conceito do sacerdócio universal dos crentes. Mas, por outro lado, também ele percebe a desordem disso e ele apela ao Estado para estabelecer a igreja. O Estado para estabelecer uma confissão religiosa. Então, a Reforma Protestante não foi uma revolução evangélica contra uma igreja corrupta. Foi, na verdade, uma revolução estatal, né, que teve, evidentemente, uma voz herética em torno disso, que teve apoio político, e essa voz herética ganhou. Ela se estabeleceu, ela se instituiu. Então, o que acontece? Você tem o surgimento de igrejas nacionais, e essas igrejas nacionais também têm chefias nacionais, que são os reis, os príncipes. Na Inglaterra, o anglicanismo, né? É algo bastante irônico que uma das principais acusações protestantes sobre a Igreja Católica é que ela seja a Igreja de Constantino, né? Foi essa junção do Estado com a hierarquia religiosa que gerou todos os males e paganizou o negócio. Mas o protestantismo ele é fruto da associação do clero com os principados, porra, né? Tá ligado? Quando o cara me diz igreja romana, eu digo, ô meu irmão, pelo menos Paulo não estava em Osasco, né? Mas assim, e a igreja luterana vem de, tipo, é a igreja de Frederico, então,
tá ligado? É a igreja de Frederico III, sei lá, qual era o príncipe que protegeu ele, né? Então, assim, a igreja anglicana, tá ligado? Então, tipo, é a igreja de Henrique VIII, né? Então, tipo assim... Veja que o processo da secularização do clero e esse problema da reforma, tá? Ele é um problema também interno da própria igreja, tá? Então a gente tem que entender também, a gente tem que fazer uma justiça de que a revolução propriamente dita também acontece na igreja, no sentido de que a igreja, ela também começa a reivindicar poder político, mas ao mesmo tempo ela começa a ser subvertida também nisso. Então existe nessa questão da aproximação entre o poder, aquela velha discussão que havia na Idade Média entre o poder espiritual e o poder temporal, acabava complicando. Não estou dizendo que esse princípio não seja válido, eu acho que ele é válido, tá? Do ponto de vista teológico, filosófico, etc. O problema é que, na verdade, houve uma confusão muito grande dos papéis do clero e os papéis do leigo. Tá? Havia um conflito muito grande de jurisdição entre o papado e o leigo. Havia também, por exemplo, na própria Alemanha, você tinha episcopados que eram verdadeiramente seculares. O cara não sabia pouco nenhuma de uma missa, e era nobre, né? Um nobre que era um bispo, né? Então, o título de nobreza. Então, você havia muitas confusões em torno disso, e havia também toda uma crise relacionada à igreja no que diz respeito à institucionalidade. Você tem a invasão de Roma, praticamente, por Filipe IV Belo, que sequestra o Papa Bonifácio VII, não, Bonifácio VIII, se não me vai a memória, né? Depois você tem Avignon, né? Você tem o cativeiro de Avignon. Aí depois você tem um cisma do Ocidente. Quando a gente fala do cisma do Ocidente, em que na verdade havia disputa entre pessoas, né? 2 ou até 3 bispos se declarando papas, a gente não tem a real dimensão da ideia do quanto isso foi drástico na história da igreja, né? Porque a gente acha assim, a gente vê assim, foi uma briguinha de papas. Não foi briga de papas, foi a Europa inteira brigando. Cada parte da Europa aceitava um homem que considerava um papa. E isso causou desordem porque levava o país à guerra por causa disso. Sim. Então houve realmente um sentido de instabilidade profunda na história da igreja, que foi resolvida por um concílio. E depois o que aconteceu? Houve uma tendência do chamado conciliarismo, que tentava enfraquecer o poder do Papa, e o Papa não deixou. O Nicolau V, se não foi a memória, que ele puxou o tapete do conciliarismo. Ele fez bem até certo ponto. Mas, por exemplo, quando o Lutero começa a fazer críticas relacionadas à igreja, né, ele tem toda uma mentalidade que foi desenvolvida a partir do século XV, né, que é essa questão do conciliarismo. Ele fala de um concílio universal da igreja, o Lutero. Eu não sei se foi na dieta de Worms, agora não me lembro que dieta ele falou. Outra coisa que ele coloca, né, que tem alguns traços intelectuais dele, o nominalismo. Claro que o protestantismo, quando fala nominalismo, fica puto, mas é verdade, ele tinha uma tendência nominalista anti-escolástica, né, anti-escolástica. Ele tinha uma devoção religiosa próxima de um movimento do século XV chamado devócio moderna. A devócio moderna, que foi do Mestre Eckhart, foi do Tomás de Kempis, etc. Então, a devócio moderna é o seguinte, a devócio moderna é uma reação contra a escolástica, até certo ponto, tá? Uma reação até legítima, porque a escolástica também, se você pegar um escolástico de YouTube, é um chato de galochas, ele acha que pode racionalizar tudo, né? Ele fica discutindo coisas assim do Arco da Velha que não tem o menor sentido, e ficava nisso. A escolástica teve a sua decadência, e teve uma reação à escolástica, tanto a relação dos nominalistas, como também a relação também dos místicos da devócio moderna, que achavam que devia ter uma religião interiorizada, e etc. Isso influenciou muito o luteranismo, né? O Lutero, né? Principalmente esse devocionismo exacerbado, né? Então, existem inúmeras implicações que acabaram engendrando a reforma, né? Que deram munição para a reforma, e deram munição para uma pessoa como Lutero. E também, claro, a relação da igreja com o poder secular. Nós temos também um processo, né, de fortalecimento das monarquias nacionais, nós temos um processo cada vez mais de enfraquecimento da igreja, do prestígio da igreja, e assim sucessivamente. Então, é claro que os protestantes, eles pegam todos os elementos. Claro que aqui no caso eu estou falando isso, e o próprio Denifle, quando ele aborda isso para os luteranos ficam assim, segurando pires na mão, porque eles não conheciam isso. Eles não conheciam esses aspectos do luteranismo, né, que ele escreve na obra dele. Ele deixou assim os luteranos tão chocados que os luteranos tiveram que dar o braço a torcer a eles. Olha, vocês não conhecem porra nenhuma de Lutero, vocês conhecem uma propaganda da protestante. E aí, voltando no caso de Johann Tetzel, voltando à questão mesmo do papado, claro, você tem papas ruins, Leão X, Clemente VII. Clemente VII foi um desastre, né?
político desastroso, um Papa Medici, e assim sucessivamente. Claro, então eles vão abordar isso e vão dizer o que era, na verdade, uma coisa micro, de uma situação de época determinada, é o conjunto da igreja. Né? É o conjunto da igreja. E a coisa não é bem assim. A coisa é muito complexa. A questão da reforma protestante é uma coisa bastante complexa, que, claro, você tem inúmeras paixões, tanto católicas como protestantes. Claro que os protestantes vão demonizar a igreja e os católicos também vão demonizar a reforma e assim sucessivamente. E alguém fica feliz com isso aí, né, o embaixador? Alguém fica feliz com isso aí. O senhor está feliz, Lutero? O senhor está feliz, Lutero? Mas... E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal.